Oi gente, aqui é o Aran, essa aqui é a TV Bula. Eu vou falar sobre 007, eu fiquei pensando, falei, pô, será que eu ainda tenho o que falar sobre 007? Será que eu tenho o que dizer sobre 007? Porque todo mundo fez um monte de vídeo, todo mundo já falou sobre o Daniel Craig e sobre, spoiler alert, sobre a morte do James Bond, nesse filme que saiu agora. O próprio Ademir Luiz, nosso parceiro aqui na TV Bula, fez 4 vídeos, todos muito legais, então você clica aqui para ver. Mas eu perguntei no meu Twitter se alguém queria ouvir minha opinião sobre James Bond. Surpreendentemente, 70% disso queria ouvir, então eu resolvi fazer um vídeo. Então fica aí que eu acho que eu ainda tenho algumas coisas interessantes para dizer sobre James Bond. Fica aí que eu já volto. Bom, a primeira coisa é o seguinte, muita gente aí está dizendo que Daniel Craig é o maior James Bond ever. Bom, então não é, tá? Não é. Essa é a primeira coisa. Aquela cara de pedreiro paranaense de Apucarana não convence como James Bond. Existe uma controvérsia assim, de quem é o melhor James Bond. A opinião mais convencional tende para o Sean Connery. Na minha opinião, é o Roger Moore. É o melhor Bond de todos os tempos. Eu espero que até o fim desse vídeo a minha opinião fique clara. Por que eu acho que é o Roger Moore e não o Sean Connery? Acho que até o final do vídeo eu consigo explicar por quê. Mas a primeira coisa é que o Daniel Craig, a versão do Daniel Craig, parece um pouco como uma versão Ultimate. Assim, ele parece um Jason Bourne disfarçado de James Bond. Ele não é exatamente o James Bond. Ou ele lembra, para quem gosta de quadrinho, os quadrinhos da Marvel nos anos 90, onde você tinha uns caras que eram excessivamente musculosos, usavam umas armas que eram do tamanho de um Fusca. Tem um desenho muito engraçado do Capitão América, desenhado pelo Rob Liefeld, que o Capitão América tem um peito que não faz sentido fisicamente, parece que ele vai cair para frente. Isso eu acho que é o Daniel Craig. Ele não é exatamente o James Bond, mas uma versão distorcida do James Bond. Uma versão bizarra, uma versão dessa época do James Bond. Mas assim, eu não sei se ele é o James Bond, na minha opinião, não é. Na minha opinião, é a versão do mundo bizarro do James Bond. Uma coisa que você já deve ter escutado muito por quem defende o Daniel Craig ou quem gosta dos filmes do Timothy Dalton é dizer, por exemplo, esses filmes são mais realistas, eles são mais próximos dos livros, o que não faz nenhum sentido. Primeira coisa é o seguinte, o primeiro livro do James Bond foi lançado em 1953, a primeira metade da década de 50. E eles não são realistas, né? A ficção do Ian Fleming é muito diferente do John le Carré, por exemplo, que cria um personagem, o George Smile, que trabalha na burocracia do serviço secreto, que é mais próximo do cotidiano. James Bond não. James Bond ele está 2 doses acima da realidade, sempre foi assim. Tanto que no primeiro filme, O Satânico Dr. No, o que acontece? Você tem um cientista maluco numa ilha da Jamaica que quer explodir um lançamento de foguete em Cabo Canaveral, né, isso antes da conquista da Lua, e ele, para afastar as pessoas da ilha, ele usa uma máquina disfarçada de dragão. É esse o nível de realidade do James Bond. Isso não é mundo real e os livros não são reais. Aí, o imaginário do James Bond, ainda que os livros fossem reais, fossem próximos da realidade, que não são, mas ainda que eles fossem, o imaginário do James Bond foi construído a partir do cinema. Então, dizer que o livro, porque os livros são não sei o quê, ninguém leu esses livros, ninguém lê esses livros há mais de 50 anos. Né? O James Bond, inclusive, virou história em quadrinho antes de ir para o cinema. Em 1958, o Daily Telegraph, em inglês, já publicava história em quadrinho do James Bond. Tá? Mas dizer que o filme é mais próximo do livro é que nem dizer que o filme é mais próximo do quadrinho. Isso não faz o mínimo sentido. O imaginário de James Bond foi construído pelo cinema. Outra coisa que as pessoas se esquecem é que o James Bond foi imitado, sacaneado, parodiado, satirizado, quase que imediatamente depois do primeiro filme. Por exemplo, o primeiro filme é de 62, em 65 surge a primeira paródia que chama Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, com o Frank Avalon. Aí em 66 aparece Derek Flint com James Coburn, 2 filmes muito divertidos. Depois vem Matt Helm com o Jim Martin. Depois vem o Agente 86, que é maravilhoso, criado pelo Mel Brooks em 65, né, que é um clássico do humor. Em 67 aparece O Prisioneiro, uma série do BBC completamente psicodélica, mas também nesse universo, brincando com a paranoia
com esse universo psicodélico, misturando psicodelia com espionagem. Uma série muito legal. Infelizmente não está disponível em nenhum streaming por aqui, mas tem ainda na internet. Procura aí o que você acha. E aí, olha, isso aqui é o seguinte. Nick Fury, o Nick Fury original da Marvel, com o Jim Steranko, é quase que um James Bond turbinado, maluco, misturado com ficção científica. Isso é de 67. O mesmo ano que aparece isso aqui, que é a primeira versão, uma versão não autorizada, do Cassino Royale, com o David Niven fazendo o papel do James Bond. Que é uma comédia maluca. O filme não é bom, tá? Mas é uma comédia muito louca. Mas só para vocês verem que o James Bond nunca foi realista. Ele já foi satirizado, ele foi sacaneado logo no início. Aliás, então voltando para o Roger Moore. O Ian Fleming queria que o David Niven fosse o James Bond. Era esse cara que ele queria fazer o James Bond, porque ele queria um personagem suave, um personagem mais elegante, um personagem mais gentleman. E como o David Niven não estava disponível, a opção do Ian Fleming era o Roger Moore. O Roger Moore nessa época fazia o Santo, que era um seriado de grande popularidade na TV inglesa, e por causa do Santo ele não pôde fazer, e daí eles escolheram o Sean Connery. É por isso que eu acho que o Roger Moore é melhor, mas não só por isso, porque eu acho que o Roger Moore entende o que a série tinha virado, e ele faz uma autoparódia, ele faz um James Bond mais suave e mais autoirônico. E eu acho que isso dá uma outra dimensão para o personagem. Ele entende que aquele personagem não age no mundo real, ele age no mundo fictício, um mundo acima da realidade. E por isso que eu acho que ele é o melhor James Bond. Ele cria uma versão que é quase uma sátira, mas a série já era uma sátira, ela é uma sátira desde o começo. Ela não está, apesar de ela ser um produto da Guerra Fria, os inimigos do James Bond não são os soviéticos, eles são soviéticos de vez em quando, mas é uma organização de supercriminosos, é Spectre, é o Dr. No, é o Blofeld, são esses caras, é nesse universo que o James Bond atua, ele é quase um super-herói antes de existirem super-heróis no cinema. É por essas e outras que essa versão anabolizada, turbinada que o Daniel Craig dá para o James Bond, está longe de ser ideal, está longe de ser a melhor, talvez seja pior. Tá? O James Bond não é o Rambo, e é isso que o Daniel Craig faz. Para mim, na minha opinião, o melhor filme de James Bond feito nessa década se chama Kingsman. Foi feito em 2014, um ano antes daquela porcaria que é Spectre. Kingsman, eu acho que é um filme que entende o universo irreal do James Bond. Para mim, ele é o melhor James Bond dessa década. Vamos torcer para que o próximo James Bond venha melhor. A Barbara Broccoli, que é a dona da franquia, é a proprietária dos direitos, ela, há muito tempo, ela não lança tendência, ela sempre corre atrás de alguma coisa. Então ela correu atrás do Jason Bourne quando o público já queria super-herói. Então pode ser que agora, como eles são sempre a vanguarda do atraso, eles resolvam fazer um James Bond que pareça com super-herói quando ninguém está ligando muito para super-herói. Então é possível que a próxima encarnação pós-Daniel Craig seja legal. Vamos torcer. Bom, isso é tudo que eu tinha a dizer sobre 007. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá curtir aí embaixo, compartilha com seus amigos, compartilha com os inimigos, ajuda o nosso canal a crescer e para que a gente possa fazer conteúdos cada vez mais legais para você. Eu sou o Aran e tchau!